Olá, pessoal. Bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série sobre ciência espiritual. Este é o nosso segundo ano da série e nós vamos continuar aprofundando a nossa busca. Para quem está chegando agora, eu convido a que busquem no meu canal do YouTube. Meu canal se chama Carlos Guterres. Os capítulos anteriores da série. Os 12 capítulos que nós apresentamos em 2020, eles dão a base de informações para que nós possamos continuar em nossa busca e nosso aprofundamento. E nesse terceiro capítulo, nós vamos começar a falar de um tema que é fundamental na nossa busca. Vamos falar do que se chama, usualmente, o campo de manifestação. É importante compreender exatamente como funciona isso para nos situarmos onde estamos e para onde vamos. Então, o campo de manifestação, ele nos ajuda a ter uma visão mais profunda dessa jornada que nós denominamos caminho espiritual. Então, inicialmente, nós precisamos entender uma coisa muito simples: a diferença entre vida e a manifestação de vida. E quando nós entendemos essa diferença, a gente vai perceber que são definições ou são percepções opostas que necessitamos claramente desvelar para compreender o que é espiritualidade. Então, inicialmente, vida. Vida está diretamente associada à profundidade. E a vida é eterna. Já a manifestação de vida é uma percepção superficial. E a manifestação de vida é uma experiência que tem um prazo de validade, uma experiência efêmera. Então, quando nós estudamos esse tema do ponto de vista da vida, nós entendemos por que se diz que a vida é eterna e que a morte não existe. Mas do ponto de vista da manifestação de vida, a morte é algo muito real. E todos nós, a partir desse ponto de vista, um dia teremos que enfrentar essa transição. Então, na realidade, a grande questão é a diferença entre a superfície e a profundidade. Porque nós, como consciência, nós, como espírito, estamos sendo atraídos para esses dois lados. A superfície nos chama atenção, nos convida a vivenciar essa experiência. E a profundidade, embora não tão assintosamente, está esperando que nós tenhamos essa percepção também de que a realidade está na profundidade e não na superfície. Mas a questão é o seguinte: nós estamos falando de duas abordagens completamente opostas. Uma abordagem é feita pela personalidade e a outra abordagem é feita pela nossa consciência.
A personalidade é aquilo que em ciência espiritual nós chamamos de urgo e também é conhecida como ego. E a personalidade vive focada na superfície e no efêmero. A personalidade está muito sujeita à imagem, a imagem que passamos para os outros, a imagem que nós passamos para o mundo lá fora. A personalidade depende da aprovação externa. A personalidade está sempre trabalhando para obter essa aprovação. Já a consciência é o nosso espírito. Quando eu penso eu, Carlos, na realidade, quem está pensando é o espírito, é a consciência, ou a consciência. E a consciência, ela está num estado de torpor, semi-adormecida, e delega muito das nossas escolhas na vida à personalidade. Porque a personalidade é dinâmica, a personalidade é rápida, e a personalidade está buscando esse atributo de decidir a nossa vida. Mas no momento que a consciência desperta, ela assume as rédeas da nossa existência. E nesse despertar, a profundidade é a meta principal da consciência. Porque a consciência deseja voltar para casa. E o nosso lar é a eternidade, o nosso destino é a eternidade. Então, essa é a situação em que nós nos encontramos. Quanto mais adormecida estiver a nossa consciência, mais a personalidade assume o comando e nos guia através dessa experiência que chamamos manifestação de vida. Mas no momento que a consciência desperta, a consciência sabe que o que importa é a vida e não tanto essa manifestação de vida. Essa manifestação de vida é um degrau na jornada, mas o essencial é a vida. E a consciência, despertando, ela começa a focar-se nessa busca, a busca da profundidade. Então, chegamos à simples conclusão, que essa grande dualidade é entre a vivência superficial e a busca pela profundidade. A personalidade, ou o nosso ego, se preocupa com a existência material. Já a consciência compreende que tudo isso provém de uma fonte universal. Tudo isso é por energia. Então veja que coisa interessante. A personalidade está totalmente focada na matéria, na manifestação material. Já a consciência sabe que toda a matéria provém da energia, a energia que criou todo o universo. Einstein provou isso no século passado. Matéria nada mais é do que energia desacelerada. Se nós tomamos a matéria e aceleramos ao quadrado da velocidade da luz, essa matéria se transforma em energia novamente. Então, nós temos uma coisa única, energia que pode se apresentar em estado sólido, isso é a energia congelada, que é a matéria, ou estado dinâmico. Então, quando a energia está em movimento, ela se expressa totalmente como energia. A coisa é muito simples. Muito bem. A questão, então, da superfície e da profundidade é que a personalidade é quem está sujeito à manifestação de vida e é muito apegada à matéria, além de temer a morte. No primeiro ano da nossa série,
Nos capítulos 2 e 3 nós já falamos sobre isso. Vejam bem, a personalidade é um elemento da nossa manifestação que ele é temporário. No ano passado, nós falamos várias vezes sobre isso. Nós, quando pensamos em nossa essência, nós somos um binômio composto pela minha consciência, o meu espírito e o meu eu superior. Esse binômio está presente sempre. Esse binômio não muda nunca. Encarnação após encarnação, consciência e eu superior estão sempre juntos. Mas a cada nova encarnação, nós recebemos uma personalidade diferente. Então, para a personalidade, a morte existe, é algo muito sério, porque é extremamente raro, quase impossível, que nós reencarnemos com a mesma personalidade. E aí está a grande questão. Quando eu deixar este plano físico, o que continuará existindo é a minha consciência, o meu espírito, unido e guiado pelo eu superior. A personalidade ela será dissociada de mim. Então, essa experiência de manifestação, essa encarnação é única para a personalidade. Não quer dizer que a personalidade deixe de existir. Simplesmente essa personalidade poderá manifestar-se em uma outra manifestação de vida associada a um outro espírito e ao superior. Por isso que a personalidade teme a morte, porque ela sabe que essa experiência, essa existência é única para ela. Ela terá uma outra existência totalmente diferente no futuro. E como a personalidade ela tem esse foco para o mundo exterior, sempre comparando, às vezes competindo, a personalidade é que me compara com outras pessoas e me coloca sempre num estado de competição. A personalidade me empurra para eu ser cada vez melhor, mas como ela não entende que esse cada vez melhor é eu ser a cada dia uma melhor versão de mim mesmo, a personalidade não entende isso, ela pensa que crescer é ser melhor que o meu vizinho, ser melhor que o outro. Então, enquanto a consciência não despertar e ensinar a personalidade que a competição é eu comigo mesmo, é eu buscar ser cada vez uma melhor versão de mim a cada dia que passe e deixar os demais de fora dessa comparação, eu estarei sempre vivendo essa vida sob muita pressão e muita tensão. Então vejam, a personalidade valoriza muito essa experiência material. E ela é apegado às questões materiais porque a personalidade acredita que o ter identifica o meu status. Quanto mais eu tenho, melhor eu sou em comparação com os demais. Então vejo que a personalidade é que põe essa pressão que nós chamamos de estilo de vida moderno, que é estar sempre competindo, sempre se comparando. Porque, volto a falar, a personalidade tem uma visão superficial das coisas. A consciência, diferente disso, compreende que essa manifestação de vida é passageira e o que levamos daqui são as experiências.
Nada mais que isso. Então, a consciência não está tão preocupada com aquilo que eu tenho, sim aquilo que eu agrego à minha essência, aquilo que agrego aquilo que eu sou. Então, o medo que se sente não é transmitido pela consciência, sim pela personalidade, que coloca sempre aquela questão de dúvida. Ah, não, mas será que isso é verdade, de continuação da vida depois da morte? A personalidade apegada à matéria, ela duvida tudo aquilo que não é percebido pelos cinco sentidos. E muitas vezes a personalidade convence a nossa consciência que ela está correta. Então, o importante nesse despertar é compreender os interesses da nossa personalidade, mas não para combatê-la, e sim para educá-la. Não para eliminar a personalidade, como muitas escolas iniciáticas pregam, que devemos aprisionar a nossa personalidade ou devemos matar a nossa personalidade. Já falamos em capítulos anteriores que se por acaso nós conseguíssemos aprisionar ou matar a personalidade, nós perderíamos a condição de ser humano. A personalidade, ela tem sua função e é uma função muito importante. Mas quem deve assumir o controle da nossa vida é a nossa consciência. E cuidar da personalidade, educar a personalidade, ajudá-la a evoluir também. Então, o grande equívoco da nossa experiência na manifestação é motivado justamente pela personalidade que é tão apegada à matéria que teme aquilo que nós chamamos a morte, porque acredita que com a nossa morte a gente vai perder tudo. Imagina se eu conseguir grandes conquistas materiais nessa vida. Eu me tornei rico, eu tenho propriedades, eu tenho um nome que sempre preservei e sou conhecido. Quer dizer, tudo isso são coisas que interessam unicamente à personalidade. E com a morte, mesmo que a personalidade saiba que ela não vai deixar de existir, mas ela vai voltar numa outra experiência, a personalidade fica mal, porque ela diz: puxa, tudo que eu conquistei aqui eu não posso levar adiante. E se na próxima vida eu venho sem nenhum bem, se eu vou nascer em uma família de pobres, tudo isso que eu acumulei nessa vida serviu para nada. Então, por isso, aí está o medo da personalidade, porque ela pensa somente no que eu posso ter, na materialidade das coisas. E o equívoco que eu quero contar para vocês é que a ciência já provou que a matéria, isto é, a energia que perdeu velocidade, se coagulou numa coisa que chamamos matéria, é uma parte extremamente pequena da totalidade do universo. Mais ainda, tudo aquilo que os cientistas modernos sabem sobre o universo representa não mais do que 4% de todo o universo. Os cientistas já sabem que existe uma coisa chamada matéria escura. Teoricamente já está comprovado, mas eles continuam buscando uma confirmação concreta sobre essa matéria escura. A matéria escura representa 21% da totalidade do universo. Mas o mais curioso é que a grande proporção do que existe no universo é chamado energia escura. Ela é conhecida teoricamente, ela já foi calculada, ela já foi comprovada. Mas os cientistas não conseguiram ainda manipular, não conseguiram ainda acessar a energia escura. Então vejam, se nós somarmos a matéria escura com a matéria conhecida, isso não soma mais do que 20% do que existe no universo. Então vejam que aquilo que se chama matéria
não importa se é conhecida ou desconhecida, representam 1/4 da totalidade do universo. Então, a personalidade, que representa 1/4 do que nós somos como indivíduos em manifestação, vejam capítulos anteriores, vocês vão entender mais sobre isso. Todo ser humano em manifestação é composto por um quaternário. O espírito, ou a consciência, o eu superior, que é aquela dualidade que nunca se separa, e tem a outra dualidade transitória, que é a personalidade e o ser. Então, cada indivíduo em manifestação é composto por essas 4 inteligências, que estão aqui com o objetivo de trabalhar para o nosso crescimento individual. Então, a personalidade, que é 1/4 do que somos, ela é muito apegada a 1/4 do que existe no universo, que é a matéria. Mas isso é a parte menor de tudo. A nossa consciência, o eu superior e o ser, sabem da importância da energia, tanto a energia conhecida como a energia desconhecida. E sabem, além do mais, que essa energia que é o que importa, e essa energia só pode ser encontrada na profundidade das coisas. Então, o despertar é sair daquela ilusão que a única realidade é aquela que pode ser percebida pelos 4 sentidos e buscar desenvolver novos sentidos para perceber a realidade numa perspectiva profunda. A manifestação de vida é uma experiência passageira. Então, o que eu estava falando para vocês, a personalidade é que criou isso que chamamos apego à matéria. Só que esse apego à matéria nos torna densos, nos torna pesados. E quanto mais densos nós estamos, mais distantes estamos daquilo que chamamos de espiritualidade. Então, ao longo da vida, nós vamos acumulando posses. Ao longo da vida, a gente tem os meus e as minhas, o meu carro, a minha casa, o meu dinheiro, a minha família, os meus filhos, os meus. Isso tudo representa uma densificação daquilo que somos. E quanto mais estamos apegados a essas posses, menos estaremos nos movendo dentro do que verdadeiramente importa, verdadeiramente significa a nossa existência aqui. Porque a busca espiritual é o que dá significado aqui. Entendam bem a situação. Quando a nossa consciência está do outro lado, ela tem acesso à informação. Mas a informação precisa ser transformada em conhecimento. E para transformar informação em conhecimento é necessário a experimentação, e a experimentação só é possível no mundo de manifestação. Daí a importância do campo de manifestação, que é esse campo em que encarnamos, porque aqui nós colocamos à prova o que sabemos teoricamente. E, se comprovado, integramos isso como o nosso conhecimento. Então, mas tem, por outro lado, a personalidade está constantemente nos puxando para valorizar mais o que eu tenho, que eu posso acumular. E isso nos densifica.
Daí a importância dessa transição que chamamos de morte, porque no momento que a gente passa desse mundo para o outro, nós soltamos tudo aquilo que acumulamos, exceto o conhecimento. Então, no momento que nos desvinculamos do corpo de manifestação, nós recuperamos a leveza original na qual fomos construídos. Então vejam que a morte, na realidade, é uma bênção, que está a cada ciclo nos lembrando do que realmente é importante e por que nós estamos aqui. Então, com a morte, a manifestação de vida termina, mas a vida continua. E esse é o que realmente precisamos compreender. Porque é um desafio importante nessa jornada deixar de temer a morte e compreender a eternidade da vida. O campo de manifestação é essa escola onde nós transformamos informação em conhecimento. Não existe outra maneira de continuar trabalhando nessa busca por mais e mais conhecimento. Por quê? Chegará um momento que todo o conhecimento que nós agregamos à nossa essência vai transcender para uma oitava superior e vai se transformar em sabedoria. Essa é a nossa meta através desses ciclos de encarnação, alcançar a dimensão da sabedoria. Vejam os 2 capítulos anteriores e vocês vão ver que nessa grande escalada que são os 7 planos da natureza, o penúltimo plano é o plano da sabedoria. E é ali que nós temos que levar a nossa consciência. E nós vamos alcançar a sabedoria através do conhecimento. Então, veja que as pessoas que estão controladas pela sua personalidade, elas têm uma visão equivocada de que a busca pela eternidade é feita aqui. A gente nota as personalidades se esforçando para isso. Como os grandes governantes do passado deixaram obras imensas, duradouras, para que seu nome seja eternizado. Exemplo, a Grande Pirâmide. Todos sabem que a Grande Pirâmide foi construída sob as ordens do faraó Khufu, conhecido pelos gregos como Quéops. Todos sabem que o fundador do Império Chinês foi quem construiu a Grande Muralha, relembrando o seu nome. Então, as pessoas buscam se eternizar aqui. Como sabem que esse corpo não vai durar para a eternidade, eles acreditam que eternizar-se pode ser através de deixar um legado, de deixar uma obra, quer seja física, uma pirâmide, quer seja científica, fazer uma descoberta que levará o nome, por exemplo, na matemática, o teorema de Pitágoras. Né? A descoberta do cometa Halley. Então, o astrônomo Halley eternizou seu nome através de uma descoberta. Então, as pessoas que têm condições, elas buscam se eternizar deixando um legado, uma construção, uma invenção, uma descoberta. Ou algo que fique presente na história, que fica registrado na história. E veja qual é o termo que se usa quando estudamos história. Nós estudamos
as grandes personalidades da história. Ninguém fala das grandes consciências da história, dos grandes espíritos da história, mas falamos da personalidade, porque é essa que busca esse tipo de eternização. E mesmo aqueles seres mais humildes buscam também eternizar-se através de uma continuidade genética, deixar uma prole. Embora essa mesma pessoa que quer ter um filho para que continue a sua linhagem, não sabe o nome do seu tataravô, não sabe que essa pessoa fez, as suas conquistas, suas penas, seus sofrimentos. Mas, apesar disso, a pessoa é movida a deixar uma descendência, porque é uma maneira de se perceber buscando a eternidade também. Então vejam que o grande equívoco é imaginar que a eternidade se deve alcançar aqui no campo de manifestação, porque aqui nada resiste ao Senhor de Saturno, o Senhor do Tempo. Mesmo o nosso Sol se extinguirá daqui a 5, 6 bilhões de anos. É um tempo imenso, até incompreensível para a nossa mente, mas é uma data marcada para o final. Então, a busca pela eternidade tem que ser feita. Mas aonde ela existe? Ela existe na dimensão da vida e não na dimensão da manifestação de vida. Então, a questão toda é focarmos no despertar espiritual, porque esse despertar espiritual que vai fazer a mudança de foco da superficialidade das coisas para compreender a profundidade. O materialismo e o consequente apego nos mantém aprisionados à superficialidade, nos mantém aprisionados à manifestação de vida. Mas quando despertamos, deixamos de viver essa vida superficial, que na geometria representa altura e largura, e a gente começa a buscar a terceira dimensão, que é a profundidade. Porque é lá que nós vamos encontrar as respostas que estamos buscando. É lá que começa o nosso caminho. Devemos ir além das limitações dos 5 sentidos. Devemos continuar buscando desenvolver novos sentidos para compreender o que existe nessa profundidade. Então vejam, profundidade, vamos analisar essa palavra. Na geometria nós temos 3 dimensões de espaço: altura, largura e profundidade. Então, a profundidade, do ponto de vista filosófico, ela pode ser vista a profundidade do alto, a profundidade espiritual. Então, representado, por exemplo, pelas abóbadas das catedrais que mostram alturas inefáveis. Na realidade, se uma noite de céu limpo olhamos para o espaço, nós vamos ver essa profundidade que chamamos infinito, onde existem sóis muitíssimo mais brilhantes que os nossos sóis, que estão a milhares de anos-luz daqui, numa profundidade aparentemente inalcançável. Mas também existe a profundidade abaixo. Usando o exemplo das catedrais, assim como na nave principal tem a abóbada no centro da catedral que nos convida a buscar o alto, debaixo da catedral normalmente tem as criptas, onde os corpos de pessoas famosas, de bispos, de grandes personalidades estão enterrados. Então existe a profundidade do alto
que é a inefável profundidade abaixo de nós, que pode ser a profundidade da Terra, o centro do planeta, ou nos oceanos, as profundidades abissais. Então, existe a profundidade do alto e a profundidade do baixo. Os gregos e romanos diziam que todos aqueles que abandonam a manifestação de vida vão para a profundidade, para o reino inferior, governado por Hades. Numa revisão dessa ideia, do ponto de vista cristão, tudo que está abaixo representa o negativo, o mal. Então, passaram a dizer que para baixo só vão os espíritos daqueles pecadores, e para o alto vão o espírito dos bons. Na visão grega era muito mais simples, todo mundo vai para baixo. Né? O mundo inferior, o reino inferior, daí o termo inferno. Inferno vem de inferior. E lá, claro, no mundo inferior existia um lugar para as pessoas que fizeram o bem, que era conhecido como os Campos Elíseos, onde essas almas poderiam descansar, e existia o Tártaro, onde aqueles que praticaram coisas horrorosas sofreriam também para a eternidade. Então, nessa visão bidimensional da superficialidade, nós temos uma concepção de profundidade muito, muito infantil. O alto para onde vão os bons e o baixo para onde vão os maus. Mas nós temos uma profundidade muito mais relevante, que é a profundidade interior. Aí está a terceira dimensão. E essa profundidade se alcança através das práticas meditativas. A nossa profundidade interior é o nosso coração. Então, nós já vimos em exercícios e práticas meditativas que eu apresentei nos capítulos 8 e 9 da primeira temporada dessa série, como começar essa busca pela profundidade interior. Então, vejam, a profundidade exterior, o alto, quer seja o alto ou o baixo, elas são profundidades coletivas. A profundidade interior é a profundidade individual. E é essa a que realmente importa. Então vejam, o cosmos, o universo que a gente observa numa noite estrelada, por exemplo, é a profundidade coletiva. Todos compartilham dessa mesma profundidade. O fundo dos oceanos, que os cientistas mandam sondas e diversos equipamentos para explorar, assim como o centro do planeta, representa a profundidade material e concreta, porque ela existe, pode ser medida e pode ser estudada com muito mais condições do que o cosmos, que aparentemente tem dimensões infinitas. Então, o cosmos é a profundidade coletiva, e interessante que, por exemplo, em inglês, eles têm dois termos para o alto, o céu, e o céu em inglês pode ser dito como sky, que é o céu físico, ou heaven, que é o céu místico. Já a profundidade para baixo, o centro da Terra, as profundidades do oceano são super concretas, então isso representa a questão material das coisas. Mas o centro do coração é a profundidade individual. E quando praticamos a meditação, nós integramos todas essas profundidades numa coisa só. A profundidade coletiva, a profundidade material e a profundidade individual. Então, essa é a nossa jornada, gente. É integrar essas questões da profundidade. Pois bem, esse capítulo 3 é apenas
a primeira parte desse nosso estudo. No próximo capítulo, continuaremos estudando as questões da profundidade. Os aspectos que a ciência espiritual nos ensina. E o que existe nessa profundidade. Esse tema realmente é um tema muito bonito, muito profundo e aporta uma quantidade de informações imensas. Por isso que nós vamos continuar no próximo capítulo. Então, meus amigos, agradeço pela atenção, por me acompanharem até aqui. Para quem está chegando agora, meu nome é Carlos Guterres e, por favor, deixem um like nesse canal. Se quiserem ser informados de futuros capítulos, vocês podem também se inscrever nesse meu canal. E se buscarem nesse canal chamado Carlos Guterres, vocês vão encontrar todos os capítulos anteriores. No primeiro ano da série são 12 capítulos. E esse já é o terceiro ano dessa segunda temporada. Obrigado por me acompanharem. Obrigado por toda a atenção. Espero que o que eu compartilhei hoje aqui ajude vocês na sua jornada individual. Até a próxima.